E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos trazer aí, talvez, o próximo cisne negro que está para estourar. Um grande banco está com problemas financeiros, pessoal. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, porque ele pode ser, assim, o próximo cisne negro. Imagina como estão os outros bancos, as empresas. Na última live aqui do canal a gente falou sobre os balanços das empresas que podem ser afetados agora com essa perspectiva baixa de crescimento. Então realmente tem muita faísca e aí, a qualquer momento, um cisne negro, aquele evento, né, que leva a um crash, a qualquer momento isso pode aparecer. Por isso que investir antifrágil nesse momento é tão importante. Outra questão que nós vamos abordar nesse vídeo é aí os bondes europeus que estão colapsando, Reino Unido, a gente vai falar então sobre essas questões europeias aí que podem enfraquecer ainda mais a macroeconomia. Te convido a assistir esse vídeo até o final, pessoal, um vídeo extremamente especial para a gente compreender o que está acontecendo e como isso afeta os nossos investimentos. A única coisa que eu peço é que você compartilhe esses vídeos para que mais brasileiros tenham acesso a esse conhecimento e possam proteger o capital e, claro, multiplicar o capital dominando os ciclos. E lembre-se do nosso mantra, crises são oportunidades, não se desespere. Porque esses movimentos que estão por vir podem assustar muitas pessoas despreparadas. Mas nós aqui do canal estamos preparados e estamos nos antecipando ao movimento para justamente aproveitar essas crises. Porque as crises são oportunidades para quem se prepara, para quem se antecipa e para quem domina os ciclos assim como nós. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, bora compartilhar a tela e já abrimos aqui com a libra esterlina que está derretendo nesse momento, seus capitalistas. A libra esterlina contra o dólar derretendo nesse momento. Já vem aí numa correção desde o início desse ano, né, pessoal? Perdendo força, portanto. Então, é sobre isso que nós vamos abrir o vídeo e depois, na segunda parte, nós vamos falar sobre esse cisne negro, esse bancão aí que está com problemas financeiros, tá bom? Vamos entender melhor essa questão da libra. Porque a libra esterlina cai com elevação da dívida para financiar novo pacote de energia britânico. Então, aquele movimento do aumento da energia que nós estamos cobrindo aqui no canal, ele já está tendo reflexos na economia. As empresas estão com problemas, as margens das empresas, como a gente já falou, estão sendo achatadas. Isso pode afetar os próximos balanços e afetar as bolsas quando esses balanços vierem negativos. E aí, nós vamos aprofundar então essa história agora sobre esse derretimento da libra e como que esses governos, né, eles estão cada vez criando mais problemas e isso, com certeza, não é uma coisa muito boa, dadas as condições que nos encontramos. Então, a libra esterlina atingiu uma nova mínima contra o dólar e os preços dos títulos do governo britânico recuaram diante do temor dos mercados em relação ao custo cada vez maior de fazer o país atravessar a crise de energia no próximo inverno. Essa crise que foi gerada por conta das sanções contra a Rússia, a Europa toda com problemas, a gente já falou da Alemanha, e aí, pessoal, esses governos estão tendo que financiar isso, estão tendo que injetar mais dinheiro. Só que quando o governo injeta mais dinheiro, quando o governo ele aumenta os seus custos, a sua dívida, ele vai ter que pagar essa dívida e isso vai gerando mais inflação, com a taxa de juros subindo para conter a inflação, isso vai virando uma bola de neve, pessoal. Então esse que é o grande problema que nós temos que observar neste momento, nessa conjuntura que nós estamos vivendo. Então, a libra testou aí os 1,13 frente à moeda americana, nível que não era visto desde 1985, pessoal. Então, um enfraquecimento da libra histórico, antes de se recuperar durante a sessão, né? Então, enquanto a taxa do título de 10 anos subiu 6 base points, atingindo a nova máxima de 11 anos de 3,35%, após o governo revelar suas últimas medidas para conter a fatura de energia para as empresas, o que os analistas dizem que pode custar entre 25 e 40 bilhões de libras. Trusa já havia sido forçado a anunciar um pacote de alívio similar para as famílias, o qual deve custar mais 100 bilhões de libras. Então é o governo com uma inflação muito grande, o governo que tem essa inflação, porque claro, tem os problemas de quebra de supply chain e de guerra, mas também tem o problema que veio da Pand, onde eles também estimularam isso e geraram essa inflação, a gente já abordou incansavelmente isso no canal, e agora eles estão repetindo o mesmo
Erro. E o que vai acontecer? Eles que já estão com uma inflação galopante agora injetam mais dinheiro, gente. O que vai acontecer? Que loucura que tá acontecendo, seus capitalistas. Que loucura. Já vai deixando o seu like e compartilha esse vídeo, porque o negócio não tá nada legal. Acredito que a gente tá caminhando aí para um grande declínio, pessoal. Então, realmente, a Europa tá lascada e a Europa é uma importante economia para macro, né? Vamos seguindo aqui, seus capitalistas. As empresas alertam que, sem o suporte do governo, uma onda de fechamentos seria inevitável, devido à disparada das contas de luz neste inverno, pessoal. Shivam Haviland, diretor-geral das câmaras de comércio britânicos, declarou que o plano representa um claro passo na direção certa, mas alertou que a limitação do tempo, já que o programa de suporte só durará 6 meses, tornando praticamente impossível que as empresas se planejem para longo prazo. Então, abre aspas para ele, né? Entendemos que há uma série de fatores desconhecidos para o governo daqui para frente, mas, sem uma assistência maior, pouquíssimas empresas farão planos para investir ou crescer. Então, o crescimento está comprometido. E esse problema foi criado pelo governo, tá, pessoal? O governo vai ajudar, vai auxiliar, aí como o governo é bonzinho, o governo criou esse problema. O livre mercado não está sendo respeitado. Então é isso que a gente tem que observar, tá? Sempre legal pontuar isso aí. Muito bem. Os juros da dívida do governo central a pagar eram de 8,2 bilhões de libras no mês passado. 1,5 bilhões a mais do que no ano passado. Número mais alto para agosto na série histórica iniciada em abril de 1997, inclusive o ano que eu nasci aí, né, pessoal? Afirmou a Agência Nacional de Estatísticas. O custo do serviço da dívida, presta atenção nisso aqui, seus capitalistas, o custo do serviço da dívida deve consumir cada vez mais receita governamental. Se a inflação continuar subindo, como prevê o Banco Central da Inglaterra e o maior do setor privado, isso porque 1/4 da dívida pública do Reino Unido é financiada por títulos que pagam juros de acordo com a taxa da inflação. Então esse custo da dívida governamental deve continuar subindo, dado aí que as taxas de juros também estão subindo. Os custos dos empréstimos do governo devem continuar sob pressão, se, como se espera, o Banco da Inglaterra elevar novamente os juros em sua próxima reunião, e provavelmente vai, porque a inflação não vai dar trégua, pessoal. E aí bate justamente o que nós falamos na última live aqui do canal, onde nós estamos antecipando os movimentos, pessoal. A gente vem desde 2019 alertando gratuitamente os brasileiros aqui nesse canal sobre como os problemas estavam sendo gerados e no que ia dar, e parece que agora, finalmente, nós estamos vendo aí o estouro desses problemas. Não tem mais como segurar essa bomba de lixo que vem sendo gerada desde 2020, principalmente vem sendo gerada desde 2008. O estourar dessa bolha, essa treta, tá chegando ao fim. E você pode estimular, só que agora chegou a tal ponto que quanto mais estímulos você colocar, mais problema você vai criar. Então, realmente, é imprescindível, pessoal, investir em antifrágil, tá bom? E aí, pessoal, na última live, a gente falou justamente sobre essa questão da dívida dos países, como esse movimento atual agora é muito mais complexo do que aconteceu na década de 70, né? Se você não assistiu essa live, pessoal, essa live aqui que a gente fez na última quarta-feira tá uma verdadeira aula, Convido vocês a assistirem, principalmente para quem é novo aqui do canal e estava perdido nos assuntos. Aqui eu dei uma longa compilada, a gente deu uma resumida em tudo que a gente vem falando aí desde 2019, é muito conteúdo, pessoal. Eu te convido aí a assistir essa live e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, principalmente agora nessa reta final do problema, pessoal. Nessa reta final agora, muita gente pode ser pega de surpresa. E quem tem acesso a esses conhecimentos que a gente está trazendo aqui no canal, com certeza vai conseguir se antecipar e aproveitar essas crises, essas grandes correções que são cíclicas, acontecem de tempos em tempos e não são o fim do mundo. Na verdade, elas são grandes oportunidades para quem se prepara, tá bom, pessoal? Muito bem, vamos seguindo aqui porque temos muita coisa para falar. Então, Libra cai com o maior corte de impostos no Reino Unido desde 72. Gabriel, corte de impostos não é bom? Sim, corte de impostos é bom, desde que você também corte gastos. Esse que é um problema que eu falei aqui do Brasil também. Não adianta você cortar impostos se você não corta gastos. Isso vai elevar a dívida. Se o juro está alto, a dívida elevada é um problema, é uma bomba. Então é isso que nós temos que observar. E o que nós estamos vendo
é que eles estão cortando impostos, mas não estão cortando gastos. Esse que é o problema. Então a Libra e os títulos do governo caíram depois que o ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, eliminou a alíquota mais alta de imposto de renda de absurdos, pessoal, 45%. Paga apenas pelos ricos. E cortou a alíquota básica de 20% para 19%. O governo conservador espera que seu programa, que inclui reformas regulatórias, evite uma recessão, que o Banco Central da Inglaterra diz que já começou. Presta atenção, seus capitalistas. O Banco da Inglaterra diz que já começou uma recessão. E ele espera então que tire o Reino Unido de uma década de crescimento fraco. Investidores e economistas expressaram preocupação de que o pacote eleve a dívida do governo britânico e aumente a inflação, pessoal. Essa que é a grande treta. Eles estão gastando mais, arrecadando menos. Como é que você faz a conta fechar? Como é que você faz a conta fechar, gente? Que loucura que os caras estão fazendo. Banco Central da Inglaterra aí ontem elevou a taxa de juros em 50 base points, em 0,5%, e agora ela está em 2,25%. Pessoal, a trajetória dos apertos monetários continua. Não é só nos Estados Unidos, como a gente falou na última live na super quarta aí, quarta-feira. É no mundo todo. É o mundo todo entrando em contração. É o mundo todo entrando em contração, pessoal. Só que eles estão ainda criando problemas que vão aí fazer a inflação ficar persistente, principalmente falando de Europa. Eles não estão resolvendo o problema da raiz. E essa inflação persistente, pessoal, pode levar a Europa para uma estagflação. Então vamos observar isso aí. Títulos do Reino Unido caem à medida que o governo aumenta os empréstimos mais do que o esperado. É justamente o que a gente estava falando. E aí o custo dessa dívida vai aumentar, o risco dessa dívida vai aumentar. E aí, pessoal, os títulos ingleses estão em colapso. Estão em colapso. Olha aí na sua tela. Parece aí o Bitcoin. Não é o Bitcoin, não é as criptomoedas. São os títulos ingleses que estão em queda livre, pessoal. Que loucura. O preço, né? Porque quando o juro sobe, o preço do título cai. E aí, agora nós vamos falar sobre o cisne negro. Nós vamos falar aí sobre um grande bancão que está com problema. Então a gente resumiu aí a questão da Europa, os problemas que a Europa tende a enfrentar. E agora a gente vai para os Estados Unidos. Quer dizer, vamos para a Suíça, aliás, né? Porque Estados Unidos também tem problemas, mas hoje nós vamos para a Suíça aí para falar justamente sobre um grande banco que está com problemas financeiros. E isso, pessoal, pode talvez ser o próximo cisne negro. Talvez não seja esse banco, talvez seja outro banco, ou talvez sejam empresas, né, que vão ter problemas e pode afetar o sistema bancário. Então realmente a farra do dinheiro grátis acabou e muita sujeira vai começar a aparecer. O Warren Buffett diz, né, que quando a maré baixa é que você vê quem que tá nadando pelado. Então agora que os problemas estão aparecendo, nós vamos ver quem está nadando pelado. Então muito bem, pessoal. O que você está vendo aí na sua tela? Você está vendo na sua tela as ações do Credit Suisse. Então você está vendo na sua tela as ações do Credit Suisse, que de 2018 para cá vem em queda livre, era negociada aí a 19 dólares, né, quase 20 dólares, e agora está sendo negociada em 4,70 dólares. Parece a Magalu, né, pessoal? A Magalu também. Tava lá 20 e poucos reais, euforia, e agora a Magalu tá nos 4 e pouco, né? Então caiu igual o saco de batata aí. Então o Credit Suisse, né, você está vendo justamente essa correção nos preços e, claro, isso deve indicar algum problema, certo? Então vamos entender o que está acontecendo aí com o Credit Suisse e seria esse banco gigantesco a nos mostrar aí uma fragilidade do sistema, assim como a FedEx está demonstrando que a economia está desacelerando e pode afetar os próximos balanços das empresas? Pois é, pessoal. Então, ações do Credit Suisse batem recordes de baixa em questões de estratégia. Então, vamos entender melhor aqui essa questão do porquê que esse banco está tendo aí problemas, né? As ações do Credit Suisse caíram para uma mínima recorde, com os investidores sinalizando que permanecem dúvidas sobre a próxima reformulação da estratégia do credor problemático e sua posição de capital. O banco negou, na quinta-feira, após uma reportagem da Reuters,
que estava avaliando medidas tão dramáticas quanto a saída de seu banco de investimento do mercado norte-americano. A empresa também enfrenta questões sobre se precisará levantar capital por meio da venda de ativos ou de uma oferta de ações para financiar quaisquer movimentos que planeja fazer em uma nova estratégia que deve ser entregue no próximo mês. Então, olha como é que está a situação dos caras. O Credit Suisse, fala, abre aspas para eles, não está saindo do mercado americano, mas não é qualquer boato, pessoal, que tá rolando, não. Saiu na Reuters, isso aí. Uma das principais agências de notícia do mundo. Então, que boato que é esse? Será que aonde tem fumaça tem fogo? Fumaça tá tendo. E não é qualquer fumaça, é a Reuters que tá falando. O Credit Suisse saiu em defesa. Ele falou que não. Então, o que o Credit saiu falando em defesa aí, o que a Reuters comentou aí sobre justamente a possibilidade da saída do banco de investimento do mercado norte-americano. Então, o Credit Suisse falou que não está saindo do mercado americano. Qualquer relatório que sugira o contrário é categoricamente falso e completamente infundado, disse um representante do banco em comunicado na última quinta-feira, ontem. Então, será que é um boato para tentar derrubar mais as ações do banco? O que está acontecendo? Né? É bem complicada essa situação. O Credit Suisse está sondando investidores para um possível aumento de capital, informou a Reuters. Analistas do Deutsche Bank disseram no mês passado que o Credit Suisse enfrenta uma lacuna de capital. Prestem atenção, o Deutsche Bank disse no mês passado que o Credit Suisse enfrenta uma lacuna de capital de pelo menos 4 bilhões de francos suíços, cerca de 4,1 bilhões de dólares, para melhorar sua solidez financeira, financiar sua reestruturação e apoiar o crescimento. Os líderes do banco suíço disseram estar confortáveis com a posição de capital da empresa. O Credit Suisse então caiu 10% aqui, né? E o banco está no meio de eleger quais negócios cortar, sair ou manter como parte de sua segunda reestruturação em menos de um ano, né? Então isso aqui demonstra a fragilidade aí do banco. Os principais executivos e membros do conselho do Credit Suisse estão avaliando várias opções para tentar conter a histórica queda de ações. A empresa tem conversado com potenciais compradores para seu grupo de produtos securitizados, um negócio negociado em 75 bilhões em ativos, né? Então eles estão vendo aí o que eles vão fazer. E aí tem essa matéria aqui da Isto É que fala um pouquinho sobre isso, pessoal. Então o Credit Suisse avalia separar bancos de investimento em três, diz Financial Times. O Credit Suisse elaborou um plano para dividir sua operação de banco de investimentos em três. Sobre as propostas, o banco está procurando vender, unidades lucrativas como um negócio de produtos securitizados para evitar um aumento de capital, disse a reportagem, citando pessoas familiarizadas com os planos. Entre as propostas está a divisão do banco em três partes. O negócio de assessoria do grupo, que pode ser desmembrada em algum momento posterior, uma unidade para manter ativos de alto risco que serão liquidadas e o restante do negócio. Abre aspas. Nós dissemos que atualizaríamos o progresso de nossa abrangente revisão de estratégia quando anunciarmos novos resultados do terceiro trimestre, disse o Credit Suisse, segundo o jornal. Seria prematuro comentar sobre quaisquer potenciais definições antes disso. Então, pessoal, parece que o Credit Suisse aí está passando por uma reestruturação e está passando por problemas financeiros. A Reuters disse no início deste mês que o Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, também estava procurando cortar cerca de 5 mil empregos, cerca de 10% do pessoal, como parte de um esforço de redução de custos. O que a gente falou na última live aqui do canal? Geralmente, nos finais de ciclo, tem aí aumento de desemprego, né, pessoal? É justamente resultado aí do enfraquecimento da economia, a queda dos balanços, as margens achatam, então a gente precisa observar isso aí. Enquanto isso, as bolsas em queda. Na última live eu lembrei a vocês aí que
na área de membros há 3 semanas atrás, inclusive você que quer se tornar membro aí do canal e ver as operações que eu faço em tempo real, os membros nível 2 aqui do canal têm acesso ao que eu tô fazendo e a esses posts exclusivos também. Os membros nível 3 têm acesso a tudo isso, mais as opções que eu garimpo para ganhar com as quedas do mercado. Então se você acredita num crash do mercado, essas opções podem ser grandes oportunidades. E aí, eu havia antecipado a vocês que eu acreditava que a bolsa iria fazer esse movimento. Então há 3 semanas atrás eu antecipei o movimento que eu acreditava que iria acontecer, nós iríamos tocar nessa região amarela e depois iríamos buscar os 3.700 dólares. E o que está acontecendo agora? Exatamente o que eu havia desenhado e antecipado para os membros do canal. Para quem é membro do canal e apoia o nosso trabalho, muito obrigado aí a você que é membro nível 2 ou acima. Então aqui, pessoal, justamente o que a gente havia desenhado aconteceu. Então nós antecipamos esse movimento há 3 semanas atrás, e aí o preço veio tocar essa região amarela e agora está testando os 3.700 dólares. Como a gente comentou na última live de quarta-feira, essa é uma importante região de suporte, e aí a perda dessa região pode levar o S&P à região aí dos 3.000 pontos, quem sabe, nos próximos meses. Então vamos ficar de olho como o mercado vai reagir aí, o que vai acontecer nessa região aqui dos 3.700 dólares. Perdendo esse suporte, essa linha amarela, o mercado pode cair ainda mais, né? Bitcoin deve acompanhar esse movimento, como a gente comentou na última live. Deve continuar a sua tendência de baixa, eu passei os pontos. E aí, pessoal, para finalizar o vídeo, inflação em Singapura sobe mais do que o esperado em agosto. Então, a inflação não dá trégua no mundo, pessoal, não dá trégua no mundo. Então, realmente, os apertos aí devem continuar, levando, né, o mundo, empurrando o mundo para uma recessão. O mundo está sendo empurrado para uma recessão, para uma contração, pessoal, como a gente já vem antecipando aqui no canal. Então, a inflação em Singapura subiu mais do que o esperado em agosto. O núcleo do índice de preços do consumidor, indicador aí de inflação, né, da autoridade monetária de Singapura, cresceu para uma taxa anualizada de 5,1% em agosto, acima das expectativas que eram de 5%. Então a inflação não está dando trégua lá em Singapura. E aí, pessoal, com todas essas tretas, com todos esses movimentos que está acontecendo, investir em antifrágil é muito importante. Para você que quer aprender a gerenciar sua carteira, Clube dos Capitalistas 2.0 é o nosso treinamento. Aqui você vai aprender sobre as bases econômicas, sobre como identificar os ciclos econômicos, sobre os indicadores de ciclos econômicos e também você vai aprender a garimpar as opções, que são grandes oportunidades para você ganhar nos crashes do mercado. Então, realmente um treinamento muito completo. As inscrições aí vão se encerrar em breve e o preço vai subir. Então, você que quer cair para dentro, já faz a sua inscrição aí no Clube dos Capitalistas 2.0 e aí você vai aprender a gerenciar a sua carteira de acordo com o ciclo. Então, você vai aprender a proteger e multiplicar o seu capital de acordo com o ciclo. Com certeza, aí um conhecimento extremamente valioso, principalmente aqui esse módulo de opções. Então, um treinamento bastante completo e aqui você também vai ter atualizações da minha carteira bimestralmente. A gente só não mostra as opções que eu garimpo ficam exclusivas para os membros, mas aqui eu mostro a carteira de maneira geral, quanto caixa a gente tem, aonde eu estou investindo, ações, renda fixa e tudo mais, tá? Então aí está o treinamento e para você que quer ver o que a gente está fazendo na prática, tem os membros aqui do YouTube. Se o botãozinho aqui abaixo não está aparecendo no seu celular, vai no PC que vai aparecer. Aqui a gente mostra as movimentações em tempo real, as opções que eu garimpo, sempre com fins educacionais. Beleza, pessoal? Então realmente o bicho está pegando, estejam antifrágeis, as crises são oportunidades. Lembrem-se disso, as crises são oportunidades. E as correções que podem estar por vir aí, podem ser grandes oportunidades de enriquecimento, tanto para você ganhar com as quedas, tanto para você acumular ativos. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Se esse vídeo agregou algo na sua vida, deixa seu like. Tchau, tchau.